Olá, então, ô Pianta, muito boa tarde, bem-vindo à TV Meridional. Você não está aqui na capital, acho que está em São Paulo, né? Tudo bem com você, Pianta? Tudo bom, Adilson? Tudo bom? Todo o estado de Rondônia. Não estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, mas, se Deus quiser, sábado à tarde, retorno a Porto Velho para a gente fazer a cobertura das eleições 2022 aqui na Meridional. Perfeito. Olha, Pianta, a gente está preparando um programa especial no domingo, às 4 da tarde, para debater aí os assuntos relacionados à campanha eleitoral do primeiro turno, né? E também acompanhar a apuração. Um dos primeiros pontos que eu queria tratar com você no programa de hoje aqui é justamente sobre a questão das pesquisas eleitorais aqui no estado de Rondônia. Qual a avaliação que você faz sobre as últimas pesquisas publicadas aí, Pianta? Adilson, toda pesquisa ela faz uma grande fotografia daquele momento e tem que ser levado em consideração também como essa pesquisa está sendo desenvolvida. A pesquisa IPEC, que era a inicial que nós tínhamos, ela diverge um pouco da pesquisa feita pela Fênix, que é um instituto tradicional, né, aqui de Rondônia, e que traz aí, sempre fez grandes, sempre retratou o modelo. São pesquisas que têm metodologias diferentes, não chegam a todos os municípios. A Fênix ela tem uma amostragem um pouco menor e que mostrou aí o crescimento do candidato Léo Moraes passando Marcos Rogério. Então, a gente tem aí sempre uma grande dúvida, né? Como que isso de fato foi feito, que jeito que essa pesquisa trabalhou, mas ela traz um draft, né? Ela traz uma foto daquele momento. A grande questão é a seguinte: desde a última eleição, sempre ficou uma grande interrogação. Podemos confiar nas pesquisas? Ou melhor, as pesquisas refletem o resultado das urnas? Então, essa interrogação, infelizmente, nós vamos ter neste domingo, a partir das 6 da tarde, 5h30 da tarde, quando começarem a ser totalizados os primeiros votos. O que é importante? Qualquer uma dessas pesquisas, ela mostra já uma tendência, o que de fato pode acontecer e não o que vai acontecer. Isso a gente pode transportar essa analogia que nós temos aqui para o estado de Rondônia, para o cenário nacional de uma forma muito tranquila. Ô Pianta, você acredita que pode estar havendo influências das candidaturas majoritárias a nível de país com o estado de Rondônia? Como é que você tem observado? Nós tivemos em 2018, na campanha presidencial, uma onda específica naquele momento. Isso deve ser refletido também nesse ano. Como é que você está avaliando isso também? Não com a mesma magnitude que foi em 2018, mas com certeza isso influencia sim, principalmente aqui no estado de Rondônia. É muito fácil você ver. O estado de Rondônia, ele é um estado mais conservador, ele tem uma população mais conservadora, então isso daí, já desde as primeiras pesquisas, já mostra a diferença, por exemplo, entre o candidato Jair Bolsonaro e Lula no primeiro, já desde a primeira pesquisa, inclusive do IPEC, que é sempre questionada. Quando a gente transfere isso para o cenário estadual, vai seguir mais ou menos o mesmo modelo. É quase que difícil alguém votar num candidato a governo da esquerda e num presidente de direita, ou vice-versa. Então, sempre vai trabalhar aquele meio, aquele bolo. Nós temos, aí a gente apresentou isso lá atrás, dividindo quem era de centro, quem era de esquerda, quem era de direita, né, os candidatos do estado. Então, basicamente vai dividir. Então, vamos pegar ali quase que 70%, 67% da população que acaba, que se diz votar no candidato da direita, o candidato Bolsonaro. Nós vamos ter esse pacote, esse grupo, dividindo os votos dos candidatos a governo. Aqueles 20%, 30% é quem deve votar, dividir entre Daniel Pereira e Pimenta de Rondônia. Basicamente, vai ser esse o desenho que nós teremos no dia 2 de outubro, agora nas eleições. O que a gente tem que entender? Nesse pacote, quem está em primeiro, segundo ou terceiro, de fato, é a grande briga, dividindo essa fatia da direita. Ô Pianta, a gente tem observado que aqui em Rondônia, nós não estamos tendo uma polarização, né, levando em consideração o que acontece hoje na campanha eleitoral para presidente da República. E o reflexo dos votos do candidato Lula, as pesquisas apontam ele com possibilidade de eleição já no primeiro turno,
e há um grande questionamento nas redes sociais, principalmente sobre esses números e tudo mais, mas isso não acaba não refletindo aqui no Estado, né? Porque as pesquisas apontam o candidato do PT aqui em Rondônia, que é o Daniel Pereira, não despontando à altura do que o Nacional vem representando, né, Pianta? Adilson, realmente aqui existe uma polarização, só que a polarização do PT, da esquerda, é de 30%, entendeu? Então, assim, é o teto que os candidatos da esquerda chegarão. Lula aqui, a projeção é dele não passar dos 30 e poucos por cento, ele não chega a 40%. Já Jair Bolsonaro, ele deve passar de 50% no estado de Rondônia com certa tranquilidade. Agora, a polarização, se a gente fosse pegar, nós tínhamos que aglomerar os votos. Quando eu somo, basicamente, os 3 candidatos da direita, né, assim, 2 candidatos da direita, um centro, e os candidatos da esquerda. Basicamente é isso. Aqui em Rondônia, nós não teremos os 50-50 ou alguém, sabe? Mesmo porque Jair Bolsonaro, diretamente ou indiretamente, apoiam os 2 candidatos ao governo. E também tem o candidato Léo Moraes, que também vem aí como um centro, né, nesse processo. Então, a gente não vai ter uma polarização 50-50 aqui no Estado. Nós vamos ter uma diferença em função da característica do Estado. Rondônia é um Estado tradicional, Rondônia ele é um Estado onde a direita prevalece. Nunca foi tão discutido o papel do senador da República, nesse momento em que a sociedade tem participado cada vez mais das questões eleitorais, da política brasileira. Nós temos, então, uma situação voltada à vaga no Senado. O Senado, este ano, renova 1/3. Todos os estados brasileiros, de forma igual, têm 3 vagas. Renova 1 vaga. Aqui no estado de Rondônia, a disputa está bem intensa, né, Pianta? Eu acho que a disputa para o Senado da República nunca foi tão acirrada quanto neste atual cenário, né? Justamente, Adilson, muito tenso, porque você tem nomes muito tradicionais da política buscando essa única vaga ao Senado, né? A vaga que hoje é ocupada pelo senador Assir Gurgax, que por N motivos não vai concorrer, não pôde concorrer a essa vaga. E aí vem nomes do ex-senador Expedito Júnior, Mariana Carvalho e Jaqueline, que saem, deixam suas cadeiras como deputadas federais e vão pleitear uma vaga ao Senado, e Jaime Bagatoli, que vem, né, já pela sua 2ª vez, buscando essa vaga, teoricamente, como candidato oficial do partido do presidente da República. E o mais importante, Adilson, nunca na história desse país a importância do Senado nessa próxima legislatura. Será os primeiros 2 anos, principalmente, será muito tenso no Senado, então a importância desses senadores, dessa renovação desse 1/3, fará muita diferença na tramitação de muita coisa que vai acontecer, seja do que está girando hoje, do impeachment, de um ministro do Supremo, alguns assuntos que serão pautados já neste início de mandato serão muito tensas. Então, assim, a importância do voto para o Senado. Então, as pessoas têm que estar antenadas, sim. E aqui em Rondônia você tem ali as pesquisas mostrando uma diferença muito pequena entre principalmente 3 candidatos em busca desta única vaga ao Senado Federal. Pianta, de acordo com os números apresentados, principalmente nas últimas eleições, tanto para prefeito quanto para presidente da República, os institutos de pesquisa, eles deixaram muito a desejar. Você acredita que esse ano, nesta campanha eleitoral, as pesquisas elas tendem a influenciar o eleitorado ainda? E um pouco mais adiante sobre este questionamento, nunca foi publicado tantas pesquisas para o cargo de presidente da República com tanto tempo de antecedência, né? Tem algo muito estranho acontecendo no país. Adilson, a gente está aqui falando em comunicação. Eu estou do outro lado do Brasil conversando com você e conversando com a sua audiência, que muitos estão nos assistindo em outro canto completamente diferente. Nenhum de nós estamos na rua, ok? O que acontecia?
os institutos de pesquisa, até meados dos anos 90, a pesquisa era aonde? Na rua, buscando e encontrando pessoas, porque você tinha um perfil de comportamento. Hoje, isso mudou. Então, quando você pega, por que no cenário nacional, a pesquisa da Brasmarket mostra Jair Bolsonaro com 60% e a pesquisa IPEC mostra Jair Bolsonaro com 30%? Qual é a diferença disso? Uma fez uma pesquisa online, outra fez uma pesquisa na rua. Qual o perfil das pessoas que foram entrevistadas? Quando você olha esse número que foi apresentado, que está ali, quando você decupa aqueles números, você vê um perfil muito específico, um perfil, a maioria daquelas pessoas, perfil de 1, 2 salários mínimos, perfil de pessoas que estão na informalidade, ao contrário do que a Brasmarket busca. Então, fique tranquilo, as pesquisas elas vão mostrar uma tendência dos números e não uma realidade, muito diferente do que já foi um dia. E eu vou te dizer, as pesquisas elas estão influenciando ao oposto. Muitas pessoas que talvez não votariam, porque no Brasil a gente tem um voto obrigatório, mas uma punição muito pequena para quem não vota, uma multa muito baixa. Pessoas que talvez em anos anteriores justificavam seus votos ou não votavam, pessoas cancelaram viagens, mudaram viagens, justamente para poder votar. Então, nunca a consciência e a vontade de votar do brasileiro foi tão acirrada igual nessa eleição. Perfeito. Eu estou conversando com o Ricardo Pianta, ele é comentarista político, vai estar inclusive no domingo. Vou antecipar para você a informação aqui, tá, Pianta? A partir das 9 da manhã na Rádio 93.3, na Rádio Rondônia, com o Carlos Araújo, e às 4 da tarde aqui na Band, tá? Sou o seu agenda agora, tá? Ô, Pianta, grande abraço. Você está no Rio de Janeiro, né? Além de acompanhar muito de perto o cenário político, né? Você é um estudioso dessa área, mas também é médico. Está fazendo o que aí no Rio, Pianta? Eu estou acompanhando um grupo de médicos aqui do Instituto do Oculistas Associados e também do Hospital Regional de Ipanema, buscando novos procedimentos, novas tendências também para o mercado de Rondônia. Então, temos novidades aí daqui a uns dias aqui dentro da área da oftalmologia que estamos levando também para Rondônia. Perfeito. Um grande abraço a você, meu amigo. Estamos te aguardando aqui no domingo, tá? Até mais. Um abraço. Até logo. Valeu, grande Ricardo Pianta conversando conosco, e domingo a gente continua aprofundando essas questões da política, tá? Domingo, dia de votação, e a cobertura completa, você já sabe, passa aqui na tela da TV Meridional para você.